Esses dias eu postei uma canalização energética para as pessoas que estão em situação de presídio e também para os familiares dos presídios, não, né? Das pessoas que estão presas e incluindo as pessoas que trabalham no sistema prisional de alguma forma. Então foi para quem está envolvido de uma forma direta ou indireta com o sistema prisional. E eu recebi um comentário que eu acabei de ler e senti de abrir esse vídeo falando sobre a empatia, né, que aquela canalização tem diante e sobre as pessoas que são muitas das vezes excluídas da sociedade e falando e trazendo um relato de um amigo dessa pessoa, né, que estava trazendo o comentário, de que esse amigo, ele foi preso, ele cometeu algum crime que eu esqueci, ele foi preso, ele ficou 3 anos na cadeia, e ele saiu e conseguiu recuperar o emprego, se ressocializar, deu tudo certo. E ele teve uma rede de apoio. Ele teve a família apoiando, os amigos e tal, e aí ele conseguiu se reestruturar. E ela botou assim, sem esse apoio, ele não conseguiria. E aí isso me deixou reflexiva sobre algumas coisas. Primeiro, a gente não sabe se ele conseguiria ou não sem esse apoio, porque essa realidade não aconteceu. Contudo, pessoas, principalmente pessoas que vivem jornadas mais solitárias, que se sentem solitárias, enfim, existe realmente um espaço em que a gente sabe, e aí eu digo a gente porque eu me incluo nisso. Hoje eu tenho uma rede de apoio muito boa, mas essa solidão muitas das vezes é um espaço impreenchível, sabe assim? Tipo, tá ali. Lidemos com isso, meio que isso. E como que é para as pessoas, e aí eu não vou me incluir nessa jornada, tá? Que não tem rede de apoio nenhuma, ou não enxergam rede de apoio em lugar nenhum, e acabam tendo que ser a sua própria força, sabe? Muitas das vezes sucumbindo. E aí vamos citar o exemplo das pessoas em situação de presídio que cometeram crimes e etc., porque foi a partir desse vídeo que esse vídeo está nascendo, né? Então vamos ficar nessa inspiração. Imagina uma pessoa que socialmente é rejeitada, ela não se sente pertencente a lugar nenhum, a gente não sabe quais são as batalhas internas de cada pessoa, e existe realmente um senso de separação muito grande de que, ele é ele, eu sou eu. O problema dele não tem nada a ver comigo, entendeu? Ele fez a escolha dele. Gente, não existe essa separação. Sabe? Vento que venta lá, venta cá, sabe assim? E somos todos, e quando eu digo todos, é tudo que existe. Uma única coisa, sabe? O ego traz a ideia da separação de que a Juliana é a Juliana e você é você. E na verdade não, na verdade nós somos emaranhados quânticos por sermos justamente a mesma coisa, né? E se alguém entra no nosso campo, em algum nível a gente ressoa com ela. E como seria, ao invés de rejeitar e excluir, sendo que a consciência nada separa, nada julga, e o julgamento é uma separação, e sim, na verdade, inclui, porque tudo está na consciência, tudo é a consciência, e tudo que é criado dentro da consciência, porque não existe nada fora dela, porque ela é tudo que existe, né? A consciência, inclusive nós. Como seria a gente ser a rede de apoio por aqueles que não têm, sabe? E eu sei que a nossa jornada de vida é muito sobre as nossas próprias dores, tá? Eu reconheço isso. E às vezes a sua dor não comunica com uma pessoa em situação de presídio. Só que nós somos seres sociáveis. Portanto, sempre vai ser sobre o todo. Não à toa que não somos o todo, sabe? Então sempre vai ser sobre algo mais geral. Ainda que você seja extremamente individualista, você sempre vai sentir falta de alguém, de se relacionar, de ter experiência sensorial fora de si, sabe? Então, não dá pra fingir que nós não somos seres grupais, seres interconectados, sabe? E interdependentes, não é dependentes ou codependentes, é inter, de se relacionar, sabe?
E eu lembro que essa sempre foi uma dor minha, assim, de como eu poderia ser rede de apoio por aqueles que não têm. Então, ao longo da minha vida, eu já conheci algumas pessoas que cometiam crimes, assim. Não eu passando pelo crime, não. Eu conhecendo mesmo. Tipo, eu tava num grupo. Não eram muitas, mas conheci algumas. E eu sempre adorei destrinchar a cabeça dessas pessoas, assim. Mentalmente, né, gente? Pelo amor de Deus. Tipo, a mente. E eu fazia perguntas. Eu lembro de um caso que eu conheci um cara. A gente tava numa praça. E ele cometia alguns crimes que eu não lembro o que era, supostamente, né, cometia. E supostamente ele estava com uma arma no... Ou não, era uma, não sei se era uma arma branca ou uma arma literal, né? Mas ele tava com alguma coisa lá dentro do carro. E ele tava suspeitando que a ex dele estivesse com alguém numa casa de praia. E aí ele queria ir lá pra flagrá-la e de repente matar todo mundo, sei lá, umas coisas assim que ele tava falando. Tem muitos anos isso, eu não lembro. E eu lembro que eu tinha duas preocupações ali. Primeiro, ele não matar ninguém. E até onde eu sei, ele não fez nada, não chegou nada ao meu ouvido. E segundo, entender como que funciona a cabeça dessa pessoa, como que funcionam os valores, os princípios, a noção de certo e errado. Eu sempre tive essa curiosidade, né, de ouvir essas pessoas. E com o tempo isso passou. Só que sempre foi sobre ajudar pessoas, né? E aí eu fiquei pensando nisso, cara. Como que a gente pode ser rede de apoio, sabe? Para as pessoas. Como que a gente pode ser aquilo, ser o exemplo que a gente quer ver no mundo e ser aquilo que falta para as pessoas. Não num espaço de obrigação, não, mas num espaço de, cara, somos todos irmãos. Sendo todo mundo irmão, como que eu posso ser contribuição pro meu irmão, sabe? O que será que eu posso entregar aqui que é leve e verdadeiro pra mim, que vai criar mais no universo dessa pessoa? E aí quando a gente olha, por exemplo, para um cenário de crime, são pessoas que muitas das vezes já estão num estado de bestialização, sabe? E tratá-los como tal não ajuda. Nem a nós. Se você quer ser egoísta, não ajuda nem você. Porque depois você fica com medo de sair na rua de encontrar uma besta. Sabe? Besta, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pessoa em estado de bestialização, que é o estado mais animalístico e tal. Mais inconsciente. Então... eu acho que é isso. Acho que não tem nenhuma finalidade específica esse vídeo, assim. Eu só senti de trazer as coisas que eu tava sentindo. Que essa ideia de separação é uma ilusão. E quanto ódio a gente fomenta, julgando o ódio sendo apenas o ódio. Sabe assim? Então, quando você fala assim, bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque o bandido é violento. E você tá sendo o quê? Sabe assim? Ou então, é uma discussão que tinha muito na minha faculdade, né? Quando eu fazia faculdade de Direito. A discussão era, o Estado deveria ter o direito de matar as pessoas? Como que o Estado vai punir alguém por ter matado alguém matando essa pessoa? Qual é a lição que fica por trás disso? Você não pode, mas eu posso? Olho por olho, dente por dente? Qual é a mensagem? Sabe? Porque se a pessoa morreu, não tem mais punição. Acabou a jornada. Sabe? E aí é uma forma de fomentar medo e vingança. Justiça tem muito senso de vingança para as pessoas. E por mais que o Estado brasileiro hoje não permita, né, a nossa Constituição não permite pena de morte, e é uma cláusula pétrea, não é mutável, se eu não me engano, ela é pétrea. Tem muito tempo que eu não estudo sobre isso, mas eu tenho isso na minha mente. Ainda assim, existe muita violência, sabe? Muito descaso, muita desumanização e muitas das vezes até a própria violência que gera morte dentro da cadeia. E isso não é novidade pra ninguém, né? A gente tá careca de ouvir isso. E eu imagino quão desesperador deve ser você viver uma vida desafiadora, fazer algumas ações, viver aquela experiência, ser presa e perder todos os seus direitos, mesmo eles sendo garantidos constitucionalmente. Porque a partir do momento que você entra num presídio, você tem direito a tudo, né? Tudo que a lei prevê. Porém, você não recebe. E você não tem a quem recorrer.
Porque, afinal de contas, é como se você morasse com o seu abusador em cárcere privado. Aí você denuncia o abusador para alguém que tem contato com o seu abusador e que, por mais que te ouça, depois você volta pra casa do abusador, que é de voltar pro presídio. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, é um instinto de sobrevivência que a pessoa precisa desenvolver surreal. Já pensaram pra... Ai, mas Juliana, foda-se, foi porque ele quis fazer isso. Não sei o que lá. Meu irmão, se tu tá nesse pensamento ainda, talvez esse vídeo não seja pra você ainda. E tá tudo bem. Sabe? Se você ainda tá num pensamento de que ele é ele, e ele fez as escolhas dele, então tem que se fuder, porque uma coisa é ser responsável pelo que faz. Outra coisa é ser punido pelo que faz. São coisas diferentes. Não existe punição. Só as pessoas punem umas às outras. Só o ser humano faz isso. A natureza não faz isso. Deus não faz isso. O todo não faz isso, porque o todo criou tudo. Ele criou tudo, gente. Ele criou todas as experiências, inclusive as que a gente julga. Sabe? Na natureza não tem isso. Tem um animal na natureza que eu não lembro qual que é. Não sei se é escorpião ou se é aranha. Tem um animal que o macho ele faz muita questão de procriar. E aí quando ele procria, a fêmea, depois que ela é ovulada, ela come a cabeça do macho e ele morre. Qual é o ponto de vista que a natureza tem sobre isso? Ah, mas por que ela faz isso? A abelha, quando fura e solta o ferrão, ela morre. Qual é o ponto de vista sobre isso? Tô aqui dizendo que a gente deveria matar uns aos outros? Também não. A conversa não é por aí. O que eu tô dizendo é, só nós punimos uns aos outros. A gente tem uma consciência que permite não comer a cabeça de alguém, por exemplo. Acho que a gente não tem nem esse impulso, acho que não faz parte da natureza humana. E ainda assim a gente se pune. Porque alguém disse em algum momento que é certo, e a lei muda o tempo todo. De tempos em tempos, né, que eu quero dizer. A lei muda. Sabe? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu me espantei que era crime adulterar. Adulterar de adultério, né, no caso. Não é adulterar de alterar, não. É adulterar de adultério. Era crime você trair alguém. E aí se tornou tão corriqueiro... Eu tô fazendo barulho porque eu tô mexendo nas cartas, que deu vontade. E aí se tornou tão corriqueiro que deixou de ser crime. Pode gerar um dano moral? Até pode, porque moral é algo indiscutível, não. Mas é subjetivo. É discutível, infelizmente. Enfim, é discutível. Contudo, é subjetivo. Sabe? E é isso, eu penso como que o mundo seria mais bonito, como que ele seria mais seguro, como que ele seria mais verdadeiro, como que ele seria mais leve se nós não julgássemos uns aos outros, independente da escolha que a pessoa fez. Sabe? Eu já contei isso algumas vezes aqui no canal e eu faço questão de contar toda vez que eu sinto, justamente pra sair desse espaço do trauma e drama, porque se eu conseguir sair, meu amor, você sai. Todo mundo sai. Porque tudo é só um ponto de vista e todo evento é neutro. Mas eu já fui abusada sexualmente algumas vezes, eu já fui estuprada algumas vezes na minha vida, tipo, incontáveis, e eu não sabia que era. E eu não julgo a escolha de ninguém. Nem a minha de ter me metido naquela merda. Sabe? Eu reconheço o ganho secundário que eu tive. Que sim, temos. Pode não ser o próprio abuso em si. Tipo assim, ai, nossa, eu escolhi esse abuso em específico. Entendeu? Mas o julgamento que você tem sobre esse abuso tem ganho. E aí é uma pesquisa mais interna que cabe num outro vídeo falar sobre isso se você quiser. Eu descobri os meus ganhos com isso. E depois que eu descobri os meus ganhos, eu pude fazer escolhas conscientes diferentes. E adivinha só, nunca mais me ocorreu nada parecido, nem de ser assediada. Porque num primeiro momento que eu me sinto assediada, eu falo sobre isso e a pessoa para. Sabe? Eu vou e falo, olha, não estou gostando, eu não quero que toque aí, eu não quero que faça isso.
Ah, mas por quê? Porque eu não quero. E eu percebo com presença e verdade. Eu ainda quero estar aqui ou eu já quero ir embora? Ou eu tô me sentindo desconfortável. Não desconfortável, né? Mas pesada. Sabe? E assim eu consigo ser consciente pra evitar que essas coisas aconteçam comigo. Mas por quê? Porque eu olhei pra isso. Então, é um processo, assim, no meu caso em específico, claro, eu vim num recorte social que é mais... que a gente vê mais pessoas fazendo essa investigação de crenças, né? Por mais que eu tenha vindo de uma família pobre, a minha família foi... eu fui criada pela minha mãe, né? Minha mãe foi enriquecendo com o tempo. Ela foi melhorando de vida com o tempo. Ela não chegou a se tornar rica, porém a gente viveu uma vida bem confortável. Não faltava nada e tal. Tudo que faltava era por escolha, não era por necessidade. Era só um não vou te dar isso, entendeu? E não um espaço de, é porque não tem como comprar. Então, eu sei que esses recortes, o recorte de ter estudado em colégio particular, o recorte até de ser branca, eu sei que tem vários recortes que me permitiram, me facilitaram, melhor dizendo, ser quem eu sou. Só que eu sempre fui quem eu sou. E o recorte que eu escolhi talvez tenha sido porque minha própria jornada já é super desafiadora, então eu escolhi um cenário que fosse me desenvolver outras coisas, sabe assim? Porque também foi desafiador pra mim. E quem tem convívio comigo mais de perto sabe do que eu tô falando, assim, né? Que não é só sobre dinheiro, sabe assim? E nem só sobre o Estado não te tratar como humano. Tem outras coisas, né? De todo modo, eu sei que muitas pessoas não têm estímulo pra fazer essas investigações e às vezes não tá nem na natureza delas, tipo, elas não vieram com essa busca, outras vieram. A gente fez uma live aqui sobre o Pediri, desvendando o Pediri pela astrologia, em que a gente viu como que ele tinha potencial pra ser um guia espiritual, entendeu? Um expansor de consciência, e ele foi pra sombra, e ele tinha dinheiro. Dinheiro e acesso, né? Porque dinheiro dá acesso não faltava. Ele tinha contato, ele só não tinha interesse. Entendeu? Ele viveu o nodo sul dele. Se você quiser, tem uma live aqui sobre isso, desvendando o caso Pediri pela astrologia, em que eu trouxe minha amiga que é astróloga, e foi assim, grandioso. Então, como que a gente pode transformar esse assunto num assunto mais disseminado, sabe? De autoconhecimento, de limpeza de crença limitante. De repente tem gente que nem sabe o que é crença limitante, sendo que é um termo literal. É algo que você acredita. O que é a crença? É algo que você acredita com muita força. O que é limitante? Que te limita. Uma crença que te limita. Então, quando você acredita, por exemplo, que onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre, o que você... Qual é a sua crença? E adivinha o que você tá criando mais pra você? Sabe? Quando você tem a crença de que você não tem valor. Quando você tem a crença de que você não é bom pra um relacionamento. Aí você vai percebendo que a sua vida ela vai acontecendo através das suas crenças. Você é as suas crenças? Não. Porém, você acredita tanto nisso que o seu padrão vibracional se torna o padrão daquela crença. Deu pra entender? Mas você não é a crença. Tanto é que você pode mudar a qualquer instante. É só você escolher soltar essa crença. Ju, então é soltar essa crença e ter outra crença? Não. Porque aí você ficar se reprogramando. Não é sobre isso a vida. É sobre desaprender. A gente vem aqui e aprende uma caralhada de coisa. Quando cresce, a gente olha e fala assim, putz, o que eu posso desaprender aqui? Sabe? O que eu posso descobrir que me cobriu do meu saber natural? Sabe? Quais pontos de vista eu comprei que não são meus e que não criaram mais no meu universo? Sabe assim? Como que a gente pode ser mais apoio e suporte uns pros outros? Acho que essa é uma pergunta. Eu lembro que uma vez eu ouvi um negócio que eu não sei se é verdade, tá? Se você soubesse que é verdade, você pode deixar aí no comentário.
de que quando existia uma época, ou uma tribo, ou uma cultura, sei lá, que quando alguém da tribo, e aí eu usava uma palavra tribo, tá? Por isso que eu tô repetindo, isso eu lembro, tinha um problema, eles pegavam essa pessoa que tinha um problema, colocava no meio de uma roda, todas as outras pessoas da tribo ficavam em volta e todas pensavam numa solução para aquilo. Porque elas entendiam que não existia separação. O problema de um era o problema de todo mundo. Porque se um fica disfuncional, a tribo inteira paga por isso. Entendeu? E o que é a nossa sociedade se não uma grande tribo? Em que quando alguém fica disfuncional, todo mundo recebe o impacto disso, gente. Seja energético, seja material, seja emocional, seja financeiro. Não importa. Isso significa que você tem que fazer para não respingar no seu cu? Não. Isso significa mostrar que não existe separação. A água não precisa bater no seu cu para você se mover, sabe assim? Para você ajudar a outra pessoa. Pra gente ter mais empatia. Imagina que incrível nós nos transformássemos tanto que o nosso poder, nosso Estado, nosso judiciário, nosso executivo, nosso legislativo, eles mudariam também. Porque, gente, são pessoas como nós. E a gente aprende na faculdade, né, e quando a gente estuda sobre legislação e constituição e tal, que eles são representantes do povo. Por isso que é importante ser diverso, múltiplo, e por isso que é importante a gente fazer o nosso trabalho. Por que você acha que hoje, eu tava vendo no LinkedIn, que 225 pessoas LGBTs foram eleitas? Acho que num quadro geral, não sei se era no Brasil todo ou só em São Paulo, não lembro. Mas de todo modo, 225 pessoas. Que parando pra pensar, até é um número baixo, mas se comparado à nossa história é muito alto. Por que isso aconteceu? Porque eu me transformei, porque você se transformou. Porque hoje eu posso virar pra minha família, hoje, 2024, e apresentar uma mulher e ninguém vai ameaçar me bater. 10 anos atrás isso ia ser um caos. 10 anos depois. Entendeu? Então, a revolução, né? A rebelião. O Osho fala sobre rebelião, né? Ele fala que revolução é a violência e a rebelião é o ato de se rebelar, né? É o ato de você olhar para aquilo e falar, essa verdade não é minha, entendeu? Isso é o significado de rebelar, segundo o Osho, e eu achei que fazia até... Achei estranho, tipo, deu uma estranheza, assim, tipo, muito diferente, sabe? Porém, achei interessante o ponto de vista. Então, tô trazendo aqui e você escolhe a palavra que faz mais sentido pra ti, porque são só palavras no fim das contas. Oi, vida! Amorinha. Mas não, pode poc no mais. O que a gente tava falando, filha? Ah, sim, lembrei. Então, foi graças a esse movimento que a gente fez de individual, né? Cada pessoa... Ai, filha! Ela levou o rabo dela. Calma aí. Ai, meu Deus, ela tirou muito do quadro. Aqui. Acho que melhorou. Então, cada pessoa teve o seu próprio processo de despertar e de pessoinha em pessoinha, sabe assim? Mudando... Gente, tá balançando porque a Mora tá mexendo na cadeira, na mesa, tá? E aí, fazer o quê? Oi, amor! Vem cá. Vem pra cá, vem. Ela adora subir numa mesa, gente. Como pode melhorar? Enfim, se o celular balançar é porque ela tá mexendo, ela tá cheirando. Você é muito gostosa. Mocinho de mamãe. Oi, minha vida. Vem cá na mamãezinha, vem cá. Ai, meu Deus do céu, mamãe. Amor de mamãe, ela. Você é o amor da mamãe. Ai, meu umbigo. A patinha dela entrou no meu umbigo. Pronto, mamãe. Cara, ela enfiou a unha na minha blusa. Nossa senhora, ela furou minha blusa inteira. Ah, não, furou não. Ah, não, furou não. Só sujou. Tá tudo bem, filha. Não aconteceu nada, não. Não aconteceu nada. Só gostosa, linda de mamãezinha. Ah, mamãezinha. Então é isso, meus amores. Espero que esse vídeo tenha sido alguma contribuição. Como que a gente pode
ser mais o todo, sabe assim? Te amo, sua garotinha, eu te amo. Ela adora que mexa na orelhinha dela. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, que meu dengo. É o meu denguinho, essa garota. Olha só essa garotinha que é ronronada. É isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que tenha sido contribuição. Eu senti aqui só de falar. Se você recebeu algum insight, quiser deixar no comentário, sinta-se livre, sinta-se à vontade. No mais é isso. Tchau!